Bom dia, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre os dons, hoje entraremos em algumas questões práticas, algumas questões relacionadas à distribuição dos dons. A gente vai conversar um pouco sobre como que funciona, quem distribui, quem dá, qual é a fonte. Nós vamos ter uma aula que vai tratar um pouquinho sobre essa questão do receber, de sermos dotados de dons, mas a gente vai trabalhar também, como eu falei, a questão prática de qual é o meu dom, como que funciona a quantidade de dons que a gente tem, como que funciona o trabalhar com os meus dons ou não, que também é uma grande questão que a gente precisa conversar sobre. Então, nós iremos aprender, essas práticas relacionadas aos dons, e isso nós vamos aprender respondendo algumas perguntas. Então, nós vamos responder 3 perguntas, ali estão 3 uns, não sei porquê, mas era para ser 1, 2, 3. A pergunta 1, qual a fonte dos dons? A pergunta 2, quem recebe os dons? E a pergunta 3, como descobrir os meus dons? E é respondendo a essas perguntas que a gente vai tratar um pouquinho sobre a questão prática dos dons que o Senhor nos deu. Então vamos lá, sem muita enrolação, não é uma aula que tem muita introdução, muita contextualização, porque isso já foi feito nas aulas passadas, mas a gente vai caminhar diretamente em torno dessas perguntas. E vamos começar por: qual a fonte dos dons? Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 12. A gente leu a parte final desse texto. Nós vamos agora ler a parte do começo. Nós vamos ler a primeira parte desse texto, que é acerca dos dons espirituais. Eu acredito que esse texto a gente vai passar por ele muitas vezes durante esse ano. Mas, vamos lá. Acerca dos dons espirituais. Vamos ler todos juntos? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mundos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de cura, outros ações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então eu pergunto de novo, qual a fonte dos dons? Tia Keila? O Espírito. O Espírito Santo é a fonte dos dons. E aí eu pergunto de novo, qual a fonte dos dons? O Espírito já foi. Pense de forma mais ampla. Da onde vêm os dons? Ano passado a gente teve um estudo que vai ajudar bastante nessa resposta. De Deus, falta um. Então os 3 juntos são a Trindade. A fonte dos dons em si, de forma macro, ela
é a Trindade. Nesse texto, ele é bem claro quando fala da questão prática. Nesse texto nós vemos que o Espírito distribui os dons como lhe apraz. É isso que está falando aqui no último versículo principalmente. E ele fala inclusive que ele distribui e distribui a cada um, individualmente. Ele vai ter todo este trabalho de distribuir para cada um de forma com a qual ele quer, de acordo com o que ele quer, ele distribui os dons. E ele faz isso da forma como lhe apraz, da forma como ele quer. No versículo 12... O versículo que a gente leu no começo da escola dominical, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, Paulo no versículo 2, ele levanta essa questão e ele responde à própria questão. Quem os dá? Quem os recebe? A resposta é bem simples. O Espírito Santo dá, ele é a fonte dos dons. Mas quando nós falamos de fonte em si, nós sempre temos que entender que os dons espirituais, eles são concedidos através do poder soberano e através da divindade. Paulo, ele traz para a gente que os dons espirituais é uma evidência de que é o Espírito Santo que os dá, mas no verso 1 ele fala e ele descreve os dons como coisas caracterizadas ou controladas pelo Espírito. Quando chega no versículo 4 que a gente leu, ele fala sobre a variedade dos dons, todos vindo do mesmo Espírito, como a gente leu. E no versículo 7 ele descreve isso como uma manifestação do Espírito, que a distribuição dos dons é a manifestação, são as manifestações deste Espírito que dá os dons. E nessas frases, elas são qualitativas e elas dizem a nós como que funciona. É uma coisa prática. Como que se distribui os dons? Os dons são distribuídos por manifestação do Espírito Santo. E pelo mesmo Espírito são encontradas manifestações durante todo este capítulo. E o capítulo traz para a gente que tudo é dado pelo Espírito Santo. Mas isso por si só não é a resposta completa. Por isso que eu fiz a pergunta de forma macro. Qual é a fonte dos dons? A gente sabe quem os dá, quem distribui é o Espírito Santo. Mas a fonte dos dons é a Trindade. As três pessoas da divindade, trabalham nesta obra, na obra dos dons espirituais. No versículo 4, que a gente leu e já comentou, ele fala como vindo do mesmo Espírito, do Espírito Santo, como nós já conversamos. Mas no versículo 5, olha que interessante, ele traz para a gente que como vindo do mesmo Senhor, e este Senhor que está sendo citado aí é Jesus Cristo. E no versículo 6 ele fala que eles vêm também do mesmo Deus, e esse Deus aí é o Deus Pai. Então o próprio capítulo traz para a gente que a fonte de todos os dons é a Trindade. E no versículo 18, o verso 18 ele fala de Deus dando esses dons, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Isso significa que o ato de dotar crentes é uma obra cooperativa da divindade triuna. Então essa dotação que nós temos, que nós recebemos de dons espirituais, ela é uma obra cooperativa da divindade trina. E se a distribuição de dons é uma obra cooperativa da Trindade, os dons são concedidos soberanamente pelo Deus Trino. E aí essa frasezinha tem que ficar bem clara para vocês. A gente vai falar disso várias vezes durante essas aulas sobre a Trindade. Os dons são concedidos soberanamente. E isso tem que estar bem claro em nossa mente e em nosso coração. Os nossos dons, é muito importante ressaltar isso, os nossos dons não são atribuídos por nossa própria espiritualidade, mas pela soberania do Espírito. E como seres humanos nós somos levados, por
causa do pecado original, muitas vezes a reclamar o mérito das nossas realizações, a achar que nós fizemos muito e fazemos de forma perfeita, que nós somos capazes por nós mesmos, e nós que fazemos as coisas completamente corretas, quando na verdade não é. Se a gente tem feito alguma coisa correta e essas atividades que a gente executa na execução, né, e no trabalho desenvolvido pelos dons que o Senhor nos deu, tudo isso é graça de Deus em nossas vidas. E só acontece pela soberana vontade do nosso Deus. Mas nós sabemos que a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 4:7, que tudo o que temos é um dom de Deus. Não temos nada por nós mesmos. Então nós não devemos reivindicar a nós nenhum mérito e nenhuma glória de nenhuma ação que a gente possa fazer. Em resumo, irmãos, nós devemos lembrar que os nossos dons são concedidos soberanamente pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Os dons que temos refletem simplesmente a graça e a bondade de Deus em nossas vidas. Nada mais além disso. E não podemos tomar o mérito pelos dons que temos ou nos preocupar com os dons que não temos. Porque Deus, em sua sabedoria, Ele deu os dons que temos para o bem da igreja e para o bem do seu próprio nome. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente faz as duas coisas. Quando a gente fica se achando por estar executando alguma coisa de forma muito boa e muito correta, sendo que isso é graça e um dom que a gente ganhou de graça sem a gente merecer. E por outro lado, a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente fica reclamando e questionando por que eu não tenho aquele outro dom. Eu queria tanto ser bom em tal coisa, e isso vai criando em nós um coração de desânimo, um coração que reclama pelo fato de não ser bom em fazer aquilo que sonhava em fazer. Não estou dizendo que a gente não tem que, muitas vezes, até ver certas coisas bonitas, belas, bem feitas e pensar, nossa, eu queria ser bom nisso. O cuidado está em desejar aquilo que não nos foi dado. Deus, Ele de forma soberana, Ele sabe de todas as coisas, Ele distribuiu os dons da forma com a qual lhe apraz, como a gente viu no versículo. O Espírito Santo nos dotou de certos dons e nós devemos tomar cuidado quando a gente faz do dom que nós não temos um objeto de inveja ou um objeto de nos entristecer por não termos aquele dom. E nós devemos tomar cuidado com isso. Então, cabe a nós entender que Deus, em sua sabedoria, deu os dons para que nós possamos fazer o bem para o bem da própria igreja e para o bem do seu grande nome. Agora, Deus Trino, como fonte dos dons, através do Espírito Santo, dá dons. Mas quem recebe os dons? Alguém sabe dizer? Todos recebem dons? Toda a humanidade recebe dons? Todos os homens da humanidade recebem dons? Muitos responderam de forma correta. Nenhum falou, mas eu vi muitas cabecinhas assim, balançando. Todos recebem os dons. A todos os que pertencem a Jesus Cristo são dados os dons espirituais. Vamos abrir nossas Bíblias? Efésios 4:7. Efésios 4, capítulo e o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Quando a gente trata, irmãos, sobre a extensão, sobre a questão de a quem é dado os dons, quem recebe esses dons, nós temos que entender que a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. E lá em 1 Pedro 4:10, Pedro escreve que o dom que cada um recebeu, esses dois textos, eles são conectados diretamente com 1 Coríntios 12:7, que a gente já leu. 1 Coríntios 12:7, Paulo enfatiza que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum.
No versículo 11 ele diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. E no versículo 18 ele fala: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se o vínculo da questão dos dons, se a questão dos dons está vinculada à questão dos membros do corpo, o corpo de Cristo, ele é a igreja invisível. Então, se os dons que são vinculados aos membros deste corpo, que é a igreja invisível, logo os dons, eles são recebidos pelos irmãos em Cristo. Os dons, quem os recebe, só recebe os dons aqueles, né, que são salvos através de Cristo Jesus. Parece que aqui nesses textos Deus demonstrou isso para nos impressionar com o fato de que cada um de nós tem um dom. E os dons espirituais não são reservados para pastores ou evangelistas como muitos pensam, né? Ou alguma elite espiritual. Todos do povo de Deus desfrutam dessa bênção. E este é o principal ponto. Todos os cristãos desfrutam da bênção de possuírem dons. Se você é um cristão, seu dom espiritual chegou e ponto final. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem dons e você deve exercitá-los, e você deve trabalhar, e você deve cumprir com aquilo que o Senhor quer de você, da sua vida, justamente porque Ele te deu dons, Ele te dotou de dons. Então você pode não estar usando, ou mesmo pode não estar usufruindo, mas Deus lhe deu uma habilidade para ministrar a igreja. Então você, meu amigo cristão, se você tem o privilégio de ser o canal de bênção divina para outros, você deve assim fazer, porque Deus o dotou com dons para que você trabalhe e tenha o privilégio de ser canal de bênção na vida dos outros. E no nosso 2.2 tem ali algumas outras questões sobre o recebimento de dons. Uma perguntinha simples, né? Para que nós temos dons? Né? Todo mundo tem algum dom específico? Ou só tem um ou tenho vários dons? Outra pergunta que pode aparecer: existe diferença de intensidade para quem tem o mesmo dom? Essa é polêmica. Mais uma perguntinha: só posso atuar com o meu dom, ou eu posso fazer outras atividades e outras coisas, mesmo não sendo essas atividades um dom? Vamos falar um pouquinho sobre todas essas coisas. Nós vamos falar uma por uma. Primeiro, para que temos dons? Para que o corpo de Cristo, a igreja, funcione bem. Essa é uma verdade essencial para a função da igreja, e eu vou enfatizar para vocês agora essa verdade. A verdade é a do princípio do serviço, ou também chamado como função corporal. A igreja, irmãos, não é um clube de esporte, onde todos nós estamos sentados na arquibancada e lá embaixo está o pastor e alguns presbíteros e diáconos jogando algum tipo de esporte, a gente só fica observando. Não, não é assim que funciona. Nós não estamos numa arquibancada de forma passiva, só observando a atuação, né, de outras pessoas. Não, não é assim que funciona. O ministério da igreja não é um jogo executado pelo pastor e mais algumas poucas pessoas. É esperado que cada membro do corpo funcione no seu próprio lugar de serviço. E para isso cada membro foi equipado com um dom. A igreja sofre quando depende somente dos ministros profissionais, vamos colocar aqui, né, os pastores, que têm uma dedicação a este trabalho. E está se privando do ministério e da bênção. Se nós não estamos atuando e colocando os nossos dons a serviço e a trabalho da igreja e a trabalho do reino, nós estamos nos privando e privando o corpo de Cristo do ministério e da bênção que pode ser tido através do dom que o Senhor te deu. Então um corpo ele só pode funcionar bem quando todos os membros realizam suas responsabilidades uns para com os outros. E é assim que funciona desde sempre. É por isso que o texto traz uma questão muito clara. Pode o corpo inteiro ser boca? Não pode. Pode o corpo inteiro ter só pé? Não pode. Pode o corpo inteiro ter só mão? Também não pode.
Cada um tem um dom diferente, mas o corpo é um só, e o corpo só vai funcionar bem se tudo estiver bem ajustado. Então, mais uma vez, amigo cristão, se você não está servindo a igreja, você está falhando como um membro do corpo. Deus te equipou para servir, e ignorar este dom é ingratidão e priva a igreja de bênção. Deus te colocou como um membro num corpo e você deve funcionar como tal. Então, nós devemos ter muito cuidado com negligenciar o nosso trabalho, aquilo a que Deus nos dotou para que a gente execute. Tia Keila. Conhecer. Sim. Aperfeiçoar. Sim. E a gente vai falar um pouquinho disso. Sim. E outra questão também é a questão visível, né? Lidar como se o trabalho fosse só aquelas atividades que são visíveis. A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Não são todas as atividades na igreja, por exemplo, que envolvem estar aqui na frente, por exemplo, tocando, cantando, falando, alguma coisa do tipo. Existem diversas outras, né, ações e atividades. E o conhecimento do próprio dom. A gente vai falar isso no item, na pergunta 3. Mas a gente precisa entender bastante como é que funciona tudo isso, porque tem isso mesmo. Nós acabamos de chegar na igreja, por exemplo, acabei de me converter. Como que funciona? O que eu sei fazer? O que Deus, né, me dotou? E a gente precisa se analisar, né, se conhecer. Eu acho que a palavra correta é essa. A gente precisa se conhecer, né? Então, essa é uma preocupação também. Seguindo, mais uma pergunta. Todo mundo tem algum dom específico? Para essa resposta, vamos partir da seguinte verdade. Gente, nenhum dom é universal. Meio complicado, mas assim, não há um dom universal. Não há um dom em que todos os cristãos tenham aquele mesmo dom. Existem responsabilidades que são para todos os cristãos, existem ordenanças na palavra de Deus para todos os cristãos, por exemplo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Está vinculado a você ter o dom de evangelização, você pregar o evangelho? Não, é uma ordem. Deus deu essa ordem para todos os cristãos. Vocês vão e vão pregar o evangelho. Existem ordenanças na palavra de Deus e certas atividades que a gente executa por mandamento e obediência ao nosso Senhor. Mas quando se trata de dom, não há um dom universal. Embora todos tenham um dom, todos não têm o mesmo dom. Porque nós somos um corpo. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua atividade. Então, não é qualquer dom um dom universal. Não existe um dom universal. E isso foi um grande problema por parte da igreja lá em Corinto. É a carga do argumento de Paulo em 1 Coríntios 12, do versículo 12 a 31, que a gente leu no começo da escola dominical. Qual era o problema dos coríntios? Eles não careciam de nenhum dom na igreja. Eles tinham todos os dons na igreja, mas não eram todos que tinham o mesmo dom. E eles começaram a ter problema, pois eles queriam ter o mesmo dom. Ou eles queriam ter principalmente aqueles dons de destaque dentro da igreja. E é aí que Paulo chega falando isso. Se todos pensam em ter o dom de línguas, vocês estão errados.
Muitos deles estavam querendo ter o dom de línguas, né, para ser desfrutado. E, de acordo com o apóstolo Paulo, isso iria causar apenas confusão. Não é assim que funciona. Não tem todos os mesmos dons. Paulo ele pergunta no versículo 17, se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? Ele pergunta isso justamente porque aquela igreja estava tendo várias e diversas pessoas querendo ter o mesmo dom. Isso não existe. Logo, não existe um dom universal. Porque se existisse, provavelmente estaria aqui uma exceção, né? Exceto o dom de evangelismo, exceto o dom de línguas. Não, ele fala com relação a todos os dons. Por que vocês todos estão querendo ter o dom de língua? Por que vocês todos estão querendo ter o dom de pregação, de evangelismo? Vocês vão acabar causando confusão. Não é assim que funciona um corpo bem ajustado. E é justamente por isso que ele segue perguntando ali com relação aos dons que são mais visíveis à igreja, né? No versículo 19 ele fala, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres. Todos esses dons aqui, todas essas coisas faladas por Paulo são coisas que são visíveis, que foi aquilo que a gente conversou, né, tia? Todas essas coisas aqui são atuações, são ações que são fáceis de ser vistas pela igreja e pelas pessoas. E todos estavam querendo fazer essas coisas. E Paulo fala, não é assim que funciona. Não tem todos o mesmo dom. Vocês precisam tomar cuidado com isso. Deus distribui os dons como lhe aprouve. E ele providenciou uma variedade de dons e uma variedade de pessoas dotadas para o funcionamento adequado da igreja. Portanto, não sinta que você foi deixado de lado simplesmente porque você não pode pregar, ou porque você não pode ensinar, ou porque você não pode aconselhar. Olha um dos dons aí que não é tão visível, o dom de aconselhamento. Então, não se sinta deixado de lado simplesmente porque aquele dom que você tem não é um dom visível dentro da igreja, né, digamos assim, dentro da comunidade mesmo, como igreja. Não precisa se preocupar com a questão da visibilidade do trabalho executado pelo dom que Deus te deu. É escolha de Deus que você tem um dom particular. Ele vê que é melhor haver uma diversidade e, por essa razão, nenhum dom pode ser universal e todos não podem ter o mesmo dom. Então devemos tomar muito cuidado com todas essas questões também. A gente, no tópico 2.1, eu falei sobre a questão de que todos nós temos que trabalhar, né, e desenvolvermos os nossos dons. E aqui no tópico 2.2, a gente fala sobre, gente, cuidado com o que é cada dom. E cuidado com a busca que você está tendo por algum dom que não lhe é dado e pela motivação de você estar buscando este dom. Pastor? Nesse sentido, tem algumas pessoas, eu não sei nem se é errado, gente, mas a gente ouve falar até assim, é o 11º mandamento, gente, o amor ao próximo, né, o dom supremo. Mas não é, na verdade, existe o resumo de 6 mandamentos, que é amar ao próximo. Né? Então o amor ele é o dom supremo. E aí depois ele trata sobre isso no capítulo 13 de 1 Coríntios. Então a gente, claro, tem a questão do amor, né? O amor fraternal como um dom supremo, algo que é dotado a todos, mas como eu falei, Paulo, se há uma exceção, um dom que diz respeito a todos, o Paulo ele traria, e ele trouxe, né? Ele trouxe no capítulo 13 aí, a gente vê ele trazendo a questão do amor como um dom supremo. Mas é o que o pastor Lucas falou, esse dom, ele está meio que por trás, né? Ele está por trás, não vou usar por trás, acho que é a base. Ele potencializa todos, ele permeia tudo, ele é a base de tudo aquilo que nós temos tratado e trabalhado como corpo de Cristo, né? Então o amor, ele é o dom supremo. Todos os outros dons, eles não
estarão em todas as pessoas, né? Cada pessoa tem 1, 2 ou 3 dons, ou até vários. A gente vai ver um pouco sobre isso. Mas a gente tem que entender que não há uma necessidade de que todos tenham os mesmos dons, né? E isso traz para a gente também a questão de só tenho um dom ou eu tenho vários dons? Como que funciona a variedade no ser dotado? O que vocês acham? Nós só temos um dom? Ou tem pessoas que têm só um dom e algumas têm mais de um dom? Pode ser que sim. Essa é uma outra questão que eu vou levantar aqui, com respeito ao número de dons que cada pessoa pode ter. Cada cristão tem um dom espiritual, mas somente um? Não é bem assim que funciona, né? Embora cada crente possa ter uma área primária na qual ele é dotado, provavelmente ninguém tem somente um dom. Essa resposta ela vai se completar melhor na cabeça da gente quando a gente estudar a próxima pergunta. Porque independente da quantidade ou da intensidade do dom, existe claramente um dom primário, aquilo que você consegue analisar até com certa facilidade, né? Eu tenho facilidade nisso daqui, Deus me capacitou para isso daqui. Mas é muito difícil a gente imaginar que a gente tem apenas um dom. Lembra, gente, isso aqui não é taxativo, é possível, mas é muito difícil que nós tenhamos apenas um dom. O contrário a gente já vê com mais facilidade. Por exemplo, os apóstolos, eles eram homens multidotados. Eles tinham o dom do ensino, o dom da pregação, o dom da exortação, o dom de profecia, dom de línguas, discernimento de espírito, evangelização, apostolado, curas. Eles tinham uma série de dons. É fácil da gente identificar algumas pessoas que têm vários dons. Mas o contrário é um pouco mais difícil, né? A gente imaginar que a gente tem apenas uma área em que nós somos dotados. Os pastores, eles também devem ter mais do que um dom, porque isso é falado na própria Escritura. Lá em 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, fala que eles têm que ter qualificação para o ofício, incluindo dons de ensino, liderança e governo. Então, já são 3, né? Então aí já é multidotado. A gente consegue claramente ver isso pelo que as Escrituras nos traz. Em 1 Coríntios 12, versículo 11, esse versículo nos diz que o Espírito de Deus distribui particularmente a cada um como quer. E este verbo distribuir, no grego, ele aparece na forma substantiva traduzida para diversidades. No versículo 5, ele aparece como diferenças. E no versículo 6, ele volta novamente a aparecer como diversidades. E como está no plural, dá a entender para nós que nós não temos apenas um dom, apesar de provavelmente termos um dom que é o dom nosso primário, aquele que a gente tem realmente muita facilidade, né, em executá-lo. Parece que o apóstolo está nos dizendo que não há somente uma variedade de dons de pessoas dotadas, mas que também há uma variedade de combinação dos dons. E aí a gente volta numa das salas do pastor, lá na primeira aula sobre dons. Lembra a gente falar um pouquinho sobre a questão da música, que a gente ainda tem aquela questão se é um dom ou não, mas que muitos teólogos estudam a música como uma combinação de alguns dons, né? É um dom de ensino. Muito provavelmente alguns compositores cristãos têm o dom de evangelismo e de ensino, e tem a questão musical muito forte, e aí usa a música como ferramenta para poder, né, desenvolver o dom de evangelismo e o dom de ensino em uma combinação que se torna muitas vezes até perfeita, da gente nem entender como funciona. Eu digo para vocês, se você me perguntar como que funciona a cabeça de um compositor, por exemplo, das músicas do Projeto Sola, eu não faço a menor ideia, porque é muita capacidade musical envolvida ali, né? E provavelmente um trabalho, né, de dons ali sendo colocados e trabalhando para que aquelas composições aconteçam daquela forma. Não estou entrando aqui, gente, na discussão entre a música ser ou não um dom. Eu estou entrando na questão de que provavelmente há muitas combinações de dons.
Muito provavelmente. Se a gente pegar pastores, vamos pegar pastor que é mais fácil, porque pastor a gente vê, é visível, né? A gente vai ver claramente pastores que conseguem combinar muito bem o evangelismo com o dom de evangelismo com o dom da exortação e ministração. A gente vai ver outros que combinam muito bem o dom de evangelismo, da ministração e do aconselhamento, e a gente já vê pastores que parece que têm muito mais facilidade nessa área de aconselhamento. Então são combinações de dons, e justamente por isso é muito provável que nós não tenhamos apenas um dom, apesar de claramente ser visível a nós que nós temos sim um dom primário, algo que é muito mais fácil para nós, né, que a gente tem muito mais facilidade porque fomos dotados por Deus para isso. Então, irmãos, o ponto principal aqui é: não pense que você está preso a alguma área de serviço. Deus equipa várias pessoas de várias maneiras. Você pode ser, e provavelmente é, alguém que Deus capacitou para ministrar de muitas formas. E essa resposta ela vai ser completa quando a gente estudar o próximo princípio. Agora nós estudamos o princípio da variedade de eficácia. Existe diferença de intensidade para quem tem o mesmo dom? O que vocês acham? Existe uma diferença? Eu tenho o mesmo dom que o reverendo Lucas, vamos supor. Eu tenho o dom de evangelismo, eu e o reverendo Lucas. É possível que um dos dois tenha, de forma maior ou mais eficaz, este dom? Vocês acham que é possível? Então, sim. E isso é exatamente o sentido. Esse é exatamente o sentido, se a gente for colocar na forma prática. Há sim um variado grau de dons que Deus tem sabiamente concedido, ele faz isso de forma proposital, até entre aqueles com o mesmo dom há uma variada eficácia, né? Existe uma variação ali de eficácia, e é até relativamente óbvio, se a gente parar para observar, né, o contexto da igreja, né, que alguns são dotados de um grau maior do que outros. Por exemplo, alguns professores são mais eficazes do que outros. Isso a gente vê de forma muito clara, muito objetiva, né? O mesmo é verdade de pregadores. E cada um dos outros dons espirituais, Deus estabelece isso também. Mas esses são mais fáceis da gente ver para poder comprovar a resposta dessa pergunta. A verdade é que alguns são mais eficazes porque Deus os capacitou de um modo mais eficaz. E por que isso acontece? Paulo afirma isso em suas epístolas em diversas vezes. 1 Coríntios 12, capítulo 6, ele diz que há diferentes manifestações de poder, o que significa que há sim uma diferença na eficácia. Outra questão, ao nos dotar soberanamente, Deus também nos energizou soberanamente, não colocar entre aspas aqui, de forma que alguns têm maior energia divina, por assim dizer, para o funcionamento de seus dons. Logo, o que Deus requer de nós, Ele nos provê. E o que Ele nos provê, Ele também requer de nós. Isso significa que, é aquilo que a Mari falou, nós descobrimos o nosso dom, a gente sabe qual é o nosso dom. Alguns trabalham, colocam à disposição. Alguns se aperfeiçoam, correm atrás, estudam, aprendem, vão atrás de executar. Alguns fingem que nem têm. Vai aquele que tem o dom, se aperfeiçoou, trabalha, está à disposição do corpo, vai este ter a mesma eficácia daquele que tem o dom, não está preocupado, na verdade queria mesmo era que não tivesse, e não se preocupa em trabalhar o seu dom, vai ter a mesma eficácia, os dois, o dom desses dois vai trabalhar da mesma forma? Não, não vai trabalhar da mesma forma. Mas vem a pergunta, só posso atuar no meu dom então? Já que estamos falando de dom e de eficácia, como que funciona a atuação? Como que funciona o trabalho? Eu só posso atuar no meu dom ou eu posso servir além da área em que sou dotado?
Posso ministrar fora da minha área? Ou até mais, eu deveria fazer algo fora do meu dom? Fora dos meus dons? Eu posso fazer, posso trabalhar fora dos meus dons? Gente, é até óbvia a pergunta, é até óbvia a resposta dessa pergunta. Nós devemos sim trabalhar em áreas que não são áreas em que somos dotados. Por exemplo, tua casa está pegando fogo, e aí você corre lá na minha casa, a gente mora bem perto. Então, a casa do Jefferson e da Letícia está pegando fogo. Eles moram agora na rua lá perto da minha casa. Aí eles correm lá em casa, que é a casa mais próxima da casa deles, e falam: Luquias, me ajuda. Minha casa está pegando fogo. Aí eu viro para ele e falo: nossa, Jefferson, Letícia, me desculpe, mas a área de atuação dos meus dons é o ensino, não socorro ou contribuição. Então eu não posso te ajudar agora. Você corre atrás de alguém mais capacitado para te ajudar. Né? Aí daí para que ele chega lá na casa do reverendo Lucas, que já é do outro lado da avenida, a casa já pegou fogo inteira. Né? Porque eu só posso atuar na área dos meus dons. Não, gente, não é assim que funciona. A questão, ela responde por si só, justamente porque a ausência de dons não exclui ou alivia a nossa responsabilidade cristã. Por exemplo, vamos tratar de responsabilidades. Nós homens, nós somos responsáveis por liderar as nossas famílias, quer tenhamos ou não o dom de liderança. Nós somos os responsáveis por ensinar nossas crianças, quer tenhamos ou não o dom de ensino. Então, todos os cristãos são responsáveis de testemunhar por Cristo, quer tenham ou não o dom de evangelização. Lembra que eu falei, João 3,16? É dado a todos a obrigação de testemunhar por Cristo, de pregar o Evangelho, quer tenha o dom de evangelização ou não. Mais uma verdade absoluta: nós somos responsáveis por sustentar o ministério da nossa igreja, quer tenhamos ou não o dom de contribuição. Mais uma: nós somos responsáveis por promover a comunhão cristã, quer tenhamos ou não o dom de hospitalidade. Nós somos responsáveis por exortar os nossos companheiros crentes, quer tenhamos ou não o dom de exortação. E assim por diante. Nosso dom pode ser o nosso ponto de partida, a nossa área primária de eficácia, como a gente conversou no ponto anterior. Mas jamais devemos permitir que ele diminua o servir ou realizar nossas responsabilidades em outras áreas também. A questão de dons, gente, está totalmente separada da questão da responsabilidade nas áreas de atuação. Nós temos serviços que nos são dados na palavra de Deus, e isso independe de termos ou não o dom para executar aqueles serviços. É justamente por isso que todos nós devemos evangelizar, mas aqueles que têm o dom de evangelização é que provavelmente, né, acabam se tornando missionários, pastores, indo para outras regiões, né, fazendo igual o pastor Patrick, que saiu daqui e foi para lá no Oriente Médio, num país que a gente não pode nem dizer o nome. Né? Existe sim a questão dos dons, mas o serviço e o trabalho a qual Deus exige que todos os cristãos executem não está vinculado a você ter ou não o dom para executar aquilo. Então nós devemos tomar muito cuidado com relação à questão dos dons. E nós devemos tomar muito cuidado com relação a negligências, utilizando os dons como desculpa para essas negligências. Nós devemos tomar muito cuidado. E agora, tendo dito tudo isso, de forma bem prática, vai até ajudar aquelas pessoas que começaram, que estão na igreja agora, como a tia Keila tinha falado, como descobrir meus dons? Como que eu vou descobrir no que eu sou dotado pelo Espírito Santo? A Bíblia claramente nos ensina que a todo cristão é dado um dom espiritual, como a gente acabou de ver. Alguma habilidade para servir a igreja, como a gente acabou de ver. Mas é justamente este ensino que leva muitos cristãos a um dilema. Qual é o meu dom espiritual? E se você está desejoso de saber qual é o seu dom espiritual, os 3 próximos pontos, eles vão te ajudar. Eles podem ser muito úteis para vocês. Os 2 primeiros são mais práticos e sensatos. E o terceiro ponto que a gente vai tratar, que é a nossa conclusão, é a expressa resposta da Escritura, né? E assim será examinado de uma maneira mais completa quais são os seus dons. Primeiro ponto, examine os seus desejos.
simplesmente se pergunte: o que eu quero fazer? O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? O que eu posso fazer? Muito provavelmente é um sinal daquilo a qual você é dotado. Examine os seus desejos. Se Deus te dotou de um certo modo, é razoável assumir que Ele lhe dará também um desejo de exercitar este dom. Às vezes você pode ficar até com medo na hora de exercitar este dom, mas o desejo, a vontade de fazer, provavelmente Deus te deu juntamente com aquele dom. O pastor Zaspel, ele diz assim, no livro dele, ele conta que lutou durante um tempo com a decisão de pregar, mas não porque ele não desejava pregar, totalmente contrário. Ele queria exercitar este dom e de outra forma ele não teria, né? De outra forma, se ele não quisesse exercitar esse dom, não teria luta na hora que ele decidiu ser ou não pregador. Né? Ele lutou justamente porque ele se sentia incapaz e despreparado para pregar. Mas, por outro lado, ele era relutante a enfrentar esses problemas, né, que acompanhavam a vida de um pregador. E tudo isso fazia com que ele tivesse medo de exercitar o dom dele. Mas o desejo de pregar, ele sempre teve. E esse desejo era justamente um sinal de que ele tinha o dom de pregação. Então você deve descobrir qual é o seu. Agora tome cuidado, viu? Você pode fazer igual os irmãos lá de Corinto. Você pode estar querendo exercer algum dom por motivos errados. E isso também é complicado, é enganoso e é embaraçoso. O seu chamado para o serviço não pode existir baseado na realidade de ser um desejo de meramente se sobressair ou ser notado na sua comunidade. Então nós devemos tomar muito cuidado. Era isso que estava acontecendo lá com a igreja em Corinto. Né? Esse foi parte do problema lá com os coríntios. Eles queriam os dons que os fizessem notáveis. Né? Tiago ele faz também uma menção a este mesmo problema em Tiago 3:1, onde ele ordena aos seus leitores para que nem todos tentassem ser mestres. Por quê? Porque o desejo de ser mestre por parte de toda a congregação era simplesmente pelo fato de que é um dom que traria notoriedade para aqueles que estão exercendo esse dom. Então parece que ali, nessas igrejas, né, muitos queriam ensinar ou liderar por causa da honra associada à atividade, e não pelo dom em si. Era uma busca de honra para si mesmo, e não uma busca para exercer o dom que o Senhor deu. Né? Então o desejo de proeminência, ele não é um desejo apropriado. Já o desejo para servir os outros da melhor forma possível, este é um desejo apropriado. Então nós devemos pensar na questão do serviço, do bom funcionamento do corpo de Cristo. Próximo ponto, examine a evidência. Gente, esse ponto aqui, ele toca de forma difícil nas pessoas. Já vou começar com um exemplo. Não seja ingênuo, como o homem que estava certo de que ele tinha o dom de ensino, mas estava estarrecido porque ninguém parecia ter o dom de escutar. Ele estava certo de que ele era bom professor, mas ele ficava muito indignado porque a igreja inteira não tinha o dom de aprender. Nossa, como vocês são difíceis de aprender, gente. Eu falo tão bem, eu ensino tão bem, não é possível. Gente, não seja ingênuo desse jeito. Isso é um erro, isso é um problema. Dentro da igreja é um problemaço. Claro que certos dons devem ser desenvolvidos, todos os dons devem ser afiados, mas se a evidência diz que você não tem aquele dom, então encontre uma outra área de serviço. Vamos dar exemplos bem práticos. Claramente a gente vê na igreja irmãos tentando a todo custo serem presbíteros, sendo que a igreja já deu evidências, né, e motivos para que aquele irmão entenda que ele não tem o chamado para o presbiterato. A mesma coisa acontece com os dons. Claramente nós temos irmãos, né, por vezes, que têm certeza de que tem o dom
de evangelismo. E aí, quando eles vão para uma programação evangelizar, eles querem falar, eles querem estar lá na frente, né, pregando, falando, fazendo os apelos, e a gente tem aquela dificuldade que todas aquelas pessoas que estão sentadas ali não estão nem entendendo o que ele está falando, porque ele claramente não tem o dom que ele acha que tem. A gente já passou por isso em um projeto missionário de férias. Que claramente o pastor, o evangelista que estava conosco, nossa, mas era palpável, assim, de tão claro. Eu estou falando aqui, acho que o diácono Lucas já sabe até que PMF foi esse, de tão difícil que foi a situação do evangelismo. Meu irmão, claramente você não tem o dom de evangelização. Por que insiste? Por que não procura uma outra área? Talvez o motivo seja porque o dom a qual o Senhor o dotou seja um dom que não traga, né, essa visibilidade que o coração pecaminoso, o coração idólatra dele tem. Porque eu quero estar lá na frente, eu quero, né, falar, eu quero ensinar, e eu ensino muito bem, mesmo ninguém aprendendo nada. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona com relação à questão dos dons. Nós devemos nos atentar às evidências. E é por isso que eu falei que isso toca forte no coração da gente, porque isso vai tocar na idolatria do nosso coração. Muito provavelmente vai nos machucar, porque nós queremos e nós temos certeza de que a gente é bom naquilo em que todo mundo está até com vergonha de dizer: irmão, para de tentar isso aí. Você não está indo a lugar nenhum. Por que continua tentando? Por que você força a ideia de trabalhar ou de ser um exemplo naquilo em que o Senhor não te dotou para isso? E, consequentemente, você está negligenciando aquilo que o Senhor te dotou. Vou voltar para a questão do presbiterato e do diaconato. Eu já vi muito presbítero que era excelente diácono, que você olha para ele e ele claramente, né, é um diácono, está pronto para servir a igreja, está pronto para poder servir a igreja nas atividades relacionadas ao diaconato, mas o presbiterato é um status. E aí ele quer ser presbítero de todo jeito, mesmo você vendo claramente o tanto que ele faz bem para aquela comunidade, para aquele corpo de Cristo, as atividades, o desenvolvimento das atividades dele na diaconia, mas ele quer ser presbítero, ele quer a todo custo ser pastor, porque tem isso também, né? Aí você é claramente um bom presbítero. Aí porque você é um bom presbítero, já pensou em ser pastor? Não, mas eu trabalho bem aqui, tô bacana aqui onde eu tô desenvolvendo bem o meu trabalho. Não, mas você devia ser pastor. É um desperdício você não ser pastor. Eu já escutei isso de algumas pessoas, não da minha parte. Já escutei pessoas conversando sobre isso. Nossa, fulano é um desperdício, ele tinha que ser pastor. Né? E tudo bem, às vezes até tinha, às vezes é uma evidência de que ele tinha que ser pastor, mas às vezes não. Às vezes é apenas uma carreira, né? Parece que a igreja virou uma carreira, assim. Você tem que começar como membro, ou os homens têm que se tornar, em algum momento, diáconos, em algum momento ele tem que se tornar presbítero, em algum momento, se ele for um bom presbítero mesmo, ele deveria ser pastor. Então, temos que tomar cuidado com as evidências. Se você tem sido bem-sucedido em encorajar, confortar, ou até mesmo pacientemente admoestar o povo do Senhor, seu dom pode ser o dom de exortação, e assim por diante. Simplesmente examine a evidência à luz dos seus desejos e tome cuidado com os seus desejos. E agora, por último, examine as oportunidades. Examine as oportunidades que Deus lhe dá. Esta é uma ênfase do Novo Testamento neste respeito, com respeito aos dons espirituais. Simplesmente pergunte: o que está disponível? Olhe para ver o que é necessário ser feito. Provavelmente é um caminho que o Senhor está colocando em sua vida. Se esforce para descobrir como você pode servir e melhor beneficiar o corpo de Cristo. Simplesmente olhe para as necessidades que você é capaz de preencher. Porque se há ali uma necessidade e você percebe que você é capaz de atender aquela necessidade, muito provavelmente, né, você vai estar desenvolvendo o seu dom atuando naquela área. E há uma razão para isso. Pode ser que a própria pergunta da questão possa levantar uma resposta errada. Vou explicar. O foco dos dons espirituais é o serviço. Serviço para a edificação dos outros. Visto que este é o caso, ele estaria em uma conformidade muito maior com a instrução do apóstolo, não com a pergunta: qual é a minha especialidade espiritual, mas sim com a simples pergunta: como posso servir melhor?
Então, quando você for tratar sobre a questão dos dons, lembre da diferença dessas duas perguntas. Qual é a minha especialidade espiritual? Troca essa pergunta por como posso servir melhor? Que talvez você vá ter mais facilidade em descobrir qual é o seu dom. Como posso servir melhor o corpo de Cristo? E aí você vai pensar, nossa, tenho facilidade nisso, eu sou bom nisso, eu tenho desejo de trabalhar nisso. Muito provavelmente a resposta vai estar mais vinculada à pergunta de como posso servir melhor do que a pergunta qual é a minha especialidade espiritual. Pastor? E servir. E muitas vezes há tipos de oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. E a gente fica no campo do conhecimento ao invés de ir para o campo prático. Quais são as oportunidades que Deus colocou diante de você? Onde você pode ser mais eficaz? Quais são as necessidades com as quais você se enfrenta? E de que maneira você está mais capaz para satisfazer aquelas necessidades? Tudo isso vai te dar um bom norte, um bom guia com relação aos dons espirituais. Então, responder a essas questões é descobrir o seu dom. E é também um controle para os seus motivos. Sempre tomem cuidado com as motivações. E o ensino do Novo Testamento, para resumir nossa aula, é 1. Olha os dois, um ali de novo, ao invés de ter 1 e 2. Você tem um dom espiritual, ponto final. Isso é uma verdade. Se você é um cristão, você tem um dom espiritual. 2, você necessita servir e edificar o corpo de Cristo com esse dom. Quaisquer e todas as outras considerações são, na melhor das hipóteses, secundárias. O principal é, você é cristão, é salvo, você tem um dom espiritual e você deve servir e edificar o corpo de Cristo com este dom. E as outras hipóteses, por muitas vezes, vão ser até embaraçosas. Então é melhor a ausência delas, é bem mais útil, se a gente não tiver essas hipóteses permeando nossa cabeça. Foque na questão do você tem um dom e você deve servir e edificar o corpo de Cristo com esse dom. Você deseja saber qual é o seu dom? Você tem feito essa pergunta e se frustrado com algumas das respostas que lhe foram dadas? Então é hora de começar a procurar por um lugar de serviço, ensinando, contribuindo, socorrendo ou qualquer outra coisa. A ênfase da Escritura é a função do corpo. Tendo encontrado um lugar de serviço no qual você seja capaz de satisfazer eficazmente as necessidades, você terá descoberto seu dom. O dom se tornará evidente pelo próprio uso que você fizer dele. Então é isso. A ênfase da Escritura é a função do corpo de Cristo, a mútua ajuda, a edificação do corpo, e a nossa ênfase deve ser o mesmo. Nós devemos focar naquilo que é importante, prático e eficaz. Resumindo, tome muito cuidado, gente, com as divagações em torno dos seus dons. Tome muito cuidado com as desculpas que você dá para não atuar em uma área ou outra, vinculando os dons a essas desculpas ou respostas, porque a gente tem que se preocupar com o serviço. E a gente, como corpo de Cristo, tem que se preocupar com o amor, que é o dom supremo. O amar ao próximo como a nós mesmos. E muito provavelmente executando funções para que estes mandamentos sejam cumpridos, a gente vai estar descobrindo ou executando, ou as duas coisas, os nossos dons espirituais, aquilo a qual nós somos dotados. Pastor? Uma vez eu estava conversando com uma moça no projeto missionário de férias. Ela estava com muita dificuldade na igreja dela, de ir mesmo, de participar. Assim, né? Ela, por algum motivo, ela conversou comigo e a Aline, e ela estava com alguma dificuldade de atuar na igreja, de participar mesmo, de ir todos os domingos para a igreja. E aí ela falou a seguinte frase para mim e para a Aline: eu não vou na escola dominical de jeito nenhum, porque eu não sei em que eu posso ajudar na escola dominical, eu não sei o que eu posso fazer lá na escola dominical, e eu não me sinto bem em ir para a escola dominical, ver tantas pessoas trabalhando,
fazendo as coisas e eu não sei o que fazer lá, eu não sei o que ajudar, não sei como contribuir. Então eu não vou na escola dominical porque eu não sei como ajudar, não sei como contribuir. E aí a nossa resposta, minha da Aline, para ela foi: você não sabe onde ajudar e como contribuir porque você não vai na escola dominical. Se você fosse, gastasse tempo, ficasse lá o suficiente para aprender, no mínimo você vai passar 1 ano na escola dominical aprendendo, né, crescendo, e aí você vai ter condições de, não sei, ser monitor numa sala de criança, fazer alguma atividade que... Então você não sabe o que fazer na escola dominical, não é por isso que você não vai na escola dominical. Você não vai na escola dominical porque você não vai fazer alguma coisa na escola dominical porque você não vai na escola dominical. Não adianta. Como que você vai aprender primeiro? Eu não gosto de ir na igreja porque eu não sei o que fazer lá. Mas você só vai aprender o que fazer lá na igreja, você só vai aprender a adorar em comunhão, a orar em comunhão, a cultuar em comunhão, se você estiver lá para aprender. Você não vai primeiro aprender em casa para depois ir para a igreja. Não é assim que funciona. E a questão dos dons, eu acho que gira um pouco em torno disso. Né? Eu não sei se muito, mas eu tenho certeza, um pouco eu tenho certeza. Né? Você vai servir, você vai ver as oportunidades, você vai trabalhar e muito provavelmente você vai se descobrir ou descobrir o seu dom espiritual na execução de alguns trabalhos. Então, precisa estar, né? Para trabalhar, precisa estar. É muito complicado essa questão do... É muito difícil. Joel. Por isso que a Bíblia fala, não deixai-os de congregar. Né? É congregando que a gente vai aprendendo e as oportunidades vão surgindo. Pois é, cai no mesmo problema de Coríntios, né? O que seria se todos fossem mestres, né? Às vezes o teu trabalho é na escola dominical, não ter trabalho ativo exatamente na escola dominical, mas você vai ter outros trabalhos, outras funções, outros dons. Aconselhamento. O dom de aconselhamento, gente, é o melhor para poder tratar de forma prática esse assunto. Se eu não estou congregando e tenho o dom de aconselhamento, como que eu vou botar em prática o dom de aconselhamento se eu não estou lá o suficiente nem para conhecer as pessoas ou para as pessoas saberem que eu estou lá para contar comigo, para aconselhá-las? Então, congregar, né? Não deixai-vos de congregar, como a Bíblia fala. E vamos... Provavelmente, eu acho que não só uma aula vai tratar um pouco sobre isso, mas... A gente vai conversar sobre isso e realmente é uma questão que a gente precisa entender, né? Fazer da melhor forma o nosso dom, existem melhores dons? Como que funciona tudo isso? Cenas... a aula que vem já trata um pouquinho sobre isso, a aula 6. Em resumo, é um pouco das duas coisas, mas a aula que vem trata um pouco sobre isso, e se eu não me engano, a aula 10, porque eu andei olhando os roteiros lá essa semana, eu acho que trata um pouco sobre isso também. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos capacita, ó Pai, o Senhor distribui, não de acordo com as nossas vontades, se assim o fosse, ó Pai, as coisas não seriam bem ajustadas no corpo de Cristo. Dependemos de Ti, ó Pai, e por isso agradecemos a Ti, porque o Senhor nos dota de dons e nos ajude, ó Pai, a com eficácia desenvolvermos os nossos dons e trabalharmos na Tua igreja. Trabalharmos no Teu corpo, trabalharmos no reino, para o evangelismo e proclamação da Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.